Informativo Jurídico Educacional é uma publicação virtual editada pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que traz os principais fatos e aspectos jurídicos aplicados à educação básica e superior e que precisam ser aprofundados através de estudos, legislações e outras normas. Então nós temos, logo de início, o destaque de uma decisão judicial que condenou uma escola por não prestar rápido socorro a um estudante. Hoje é necessário a escola ter um sistema de controle, de acompanhamento, capacitação, mas quando demora, há inclusive o risco de situações mais graves, mas também o risco judicial, como aconteceu nesse caso. Uma escola foi condenada por uma escola privada por ter demorado a prestar atendimento dos primeiros socorros a uma estudante. Mas são decisões judiciais que precisam ser cumpridas e que extensivamente criam precedente para outras demandas semelhantes. Obrigatoriedade de capacitação, mais ou menos sobre esse mesmo tema, em noções básicas de primeiros socorros, é objeto de uma orientação jurídica educacional do Instituto. Então, estabelecimento de educação básica e, inclusive, recreação infantil, precisam observar normas dos primeiros socorros. A inexistência de regras para estruturar os regimentos de escolas de educação básica também é objeto de uma outra orientação técnica. Para o ensino superior existem normas definidas. Para a educação básica também existem, mas sem ter uma obrigatoriedade de cumprir aqueles aspectos de artigo, parágrafo, etc. Então, as instituições têm liberdade de definir o seu regimento até em textos que são mais fáceis de serem entendidos por pai, pela comunidade educacional. Ambiente virtual com informações sobre perguntas frequentes na área de regulação, supervisão das instituições de ensino superior, mas tem muita coisa de educação básica também, foram definidos pelo MEC. Então o MEC dispõe de um portal com o ambiente, com as informações, perguntas frequentes e outros aspectos sobre legislação educacional. Carga horária dos cursos de graduação superior também tem uma regulamentação, isso é importante para todas as instituições conhecerem a legislação com a carga horária. E destacamos também nessa edição possibilidade de suspensão de serviços educacionais opcionais para alunos inadimplentes. Para ensino regular não pode, mas opcional há o direito a proibir a frequência, não disponibilizar material para caso de alunos inadimplentes. Então há possibilidade de suspensão de serviços. O Ministério da Educação lançou um portal de atos normativos da educação brasileira. Então, através dali, você tem acesso com mais facilidade ao que está vigorando no nosso país. Destacamos também o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2023, que foi aprovado por uma portaria 571, do dia 30 de dezembro, definindo essas regras. E destacamos também os requisitos obrigatórios para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Aplicado ao ensino superior, mas também para a educação básica, e nós devemos observar essas regras estabelecidas pelo Ministério da Educação. É uma portaria que está vigorando até hoje com os requisitos de acessibilidade. Então vamos fechar esse bloco e vamos para o segundo bloco, notícias globais sobre a educação. Nessa segunda parte do nosso informativo, nós vamos destacar as notícias que são aplicadas tanto à educação básica quanto à superior, e a primeira delas foi a definição pelo governo federal, pelo novo governo federal, da estrutura para os órgãos. Houve um crescimento dos ministérios, isso está definido nesse ato governamental, mas temos no Ministério da Educação vários ajustes de nomenclaturas, cargos, etc. E isso foi objeto de apresentação pelo governo federal, através de uma medida provisória, 1154, que ainda vai ser analisada pelo Congresso, mas já está definido qual é a estrutura e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. Também um outro ato, um decreto específico
11.342, definiu a estrutura dos ministérios, inclusive o Ministério da Educação, e definiu realmente quais são as atribuições, funções de cada órgão através desse decreto. No Ministério da Educação, temos aí o novo ministro, o ministro Camilo Santana, que estabeleceu os seus colaboradores. Então, ele apresentou os colaboradores, durante o mês de janeiro não houve nomeação da maioria deles, mas já estão trabalhando e temos aí realmente a definição de os membros da equipe técnica do Ministério da Educação. Uma lei interessante foi a edição da Lei 14.533, que estabeleceu a Política Nacional de Educação Digital. É uma nova política, tiveram vetos. Esses vetos também estão destacados, mas estabelece em linhas globais uma nova política de educação digital. Era um projeto de lei que tramitava na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado, veio para a sanção presidencial, ficou do governo passado para esse governo sancionar, e esse novo governo sancionou, mas com vetos. Alguns vetos, inclusive, bastante prejudiciais ao entendimento, por exemplo, como a definição de livros e outras coisas que estão sendo questionadas até quanto a uma possibilidade de roubada dos vetos. Mas isso vai acontecer pelo Congresso Nacional durante esse, provavelmente, mês de março, abril. Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva, com aprendizado ao longo da vida, foi criada pelo governo federal passado, através de um decreto em setembro, e foi revogada por um decreto, o primeiro decreto do atual governo, revogou essa Política Nacional de Educação Especial. Ficamos sem política definida e vamos ver o que vai acontecer no decorrer do tempo, dos entendimentos, da sistemática do atendimento na educação especial. Entramos agora no bloco do Conselho Nacional de Educação, que definiu o calendário das reuniões de 2023, estão todos mais ou menos mantendo os mesmos critérios anteriores. Janeiro já teve reunião, foi uma reunião virtual, e tivemos também a aprovação de súmulas de pareceres aprovados na reunião de setembro, foram 3 súmulas, outubro, uma primeira parte, e a segunda parte, uma terceira parte. Então, nós temos hoje a divulgação que foi aprovada em setembro e outubro, já oficialmente, através das súmulas dos pareceres. Com as súmulas aprovadas, os pareceres passam a ter a possibilidade de divulgação. E cabe, naturalmente, a partir daí, os recursos, quando são propostos pelas instituições. Com essas informações, fechamos, portanto, o nosso informativo relativo a janeiro de 23.